Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse produto. Quais os diferenciais dele? Vocês vão ver também, né, a gente vai falar logo na sequência de preço, tem um preço incrível. Então, assim, entrega muito, uma fórmula muito boa, ele foi extremamente, muito bem pensado, né, cada detalhe ali. Então, para falar desse produto, né, desde o início, né, de pensar como é que vai ser no desenvolvimento, esses dois profissionais estão envolvidos com esse produto, com todo o nosso portfólio. Muitos de vocês já conhecem eles. Aprendo muito com eles todo dia, assim, cada vez mais. Toda vez que eles falam, participam das nossas lives, os Hive Talks, né, a gente sempre tem bastante audiência, a galera perguntando, eles são muito didáticos, falam uma linguagem que a gente consegue entender e que vocês precisam saber e assimilar para ir colocar esse produto no mercado. Então, me ajudem a receber o nosso médico consultor, Dr. Fábio dos Santos, e a nossa farmacêutica responsável técnica pelos produtos, Amanda Roveri. Boa! Então a gente quer ouvir tudo sobre o Total Care. Eu vou passar aqui a bola para vocês, mas Fábio, quero que você conte para a gente assim, como é que surgiu a ideia desse produto, o que ele atende, né? E aí depois a Amanda vai entrar a fundo aí na fórmula, tá bom? Com vocês, galera. Fantástico. Boa tarde, família Hive. Para quem está aqui, para quem está em casa, falar sobre colágeno é muito interessante, né? Porque quando me pedem para falar sobre colágeno, eu falo, tenho que falar de envelhecimento. E é um dos tópicos que eu mais amo. Queria começar parafraseando o Mário Quintana, que é um poeta, escritor, jornalista brasileiro de excelência, né? Acho que vocês já devem ter lido muita coisa dele. Mas ele traz isso. Nascer é uma possibilidade e eu concordo com isso. Viver é um risco. A gente está vivendo esse risco todos os dias, graças a Deus. E envelhecer é um privilégio. Então, vamos parar nesse envelhecer e privilégio. Eu penso e falo, realmente envelhecer é um privilégio. Eu concordo com isso. Vocês concordam também? Tá. Mas vamos tirar um pouquinho agora do romantismo do Mário Quintana aqui. Tá? E vamos trazer um pouco para a realidade do envelhecimento. Tem muita gente que fala que quando a gente começa a envelhecer, a gente vai sentir que realmente está na melhor idade. E aí a minha pergunta para vocês vem agora, se todo mundo concorda que a terceira idade, os anos prateados realmente vão fazer parte ou já são essa realidade de melhor idade. Vocês concordam com isso? Alguém concorda com isso? Ninguém levantou a mão, eu também não levanto. Porque envelhecer, pessoal, ele traz essa curva que vocês acabaram de ver no vídeo e que eu estou replicando para vocês agora. Tem uma ladeira do envelhecimento, na curva do envelhecimento, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ladeira abaixo. As pessoas costumam dizer o seguinte no consultório, né? Daqui para frente é só para trás. E esse daqui para frente é só para trás é por causa disso. A gente começa a ter decréscimo das coisas. E que bom! É sinal de que a gente está envelhecendo. Mas a gente tem que tentar envelhecer com saúde, porque aí sim, essa curva, que é uma ladeira muito íngreme por vezes, a gente pode amortizar essa curva. Então vejam vocês falando especificamente de colágeno. Por que falar de colágeno? Porque é a proteína mais abundante do nosso corpo. 25% a 35% do nosso organismo é construído pela proteína colágeno. E veja, a queda de colágeno, ela começa perto dos 20, 25 anos. É óbvio que tem uma individualidade bioquímica, né? Tem gente que com 40 anos parece que tem 20, tem gente que com 40 anos parece que tem 60. Então essa individualidade está ali. Mas todos nós, homens e mulheres, perdemos cerca de 1% de colágeno ao ano depois dos 30 anos de idade, e essa perda é inequívoca. Agora, a gente pode fazer com que isso acelere mais se os nossos hábitos não forem adequados. Você fuma, você não faz atividade física, não dorme direito, come qualquer porcaria, não tem um programa de suplementação adequado para dar um suporte para esse colágeno, ladeira abaixo. Isso piora muito, como vocês estão vendo na linha de baixo, nas mulheres depois de menopausa. Aí sim, as mulheres sentem muito mais, tem uma questão hormonal também, tem o estrógeno na história que faz com que essa queda seja muito grande. E por que isso é tão importante? Essa outra imagem mostra para vocês justamente também essa curva, né? Dá essa impressão.
E quando eu estou nesse platô inicial, olha que maravilha esses pilares de sustentação, deixando com que tua pele fique lisinha. Eu estou dando firmeza, eu estou dando ao mesmo tempo elasticidade e hidratação para a sua pele. As fibras, as fibrilas e as fibras de colágeno são essas bases de sustentação. A partir do momento que a gente começa a perder, começam a quebrar esses pilares, vocês têm essas alterações no relevo da sua pele. E aí começam a aparecer as rugas, começam a aparecer as linhas de expressão. Eu no meu Instagram coloquei do envelhecimento hoje, né? Sabendo que eu vim aqui, e eu coloquei lá como é que está isso para você, né? Se isso era uma total realidade, se era mais ou menos, e tinha um lá, eu nem me olho no espelho. Já teve uma mulherada colocando isso, eu nem me olho no espelho, porque percebe que a queda é muito grande. Essa queda, pessoal, não é só da qualidade da pele e envelhecimento. Os nossos outros tecidos também, os ossos, a articulação, são coisas que vocês sabem que o colágeno é importante, mas ele é importante para tantas outras coisas que vocês nem imaginam. De novo, dando sustentação a esses tecidos. Unhas, cabelo. Então, a gente percebe que o colágeno realmente, que é produzido naturalmente no nosso organismo, mas vai perdendo com o tempo, ele deve ser reposto. Então, pelas curvas que vocês viram, claramente, essa reposição ela começa muito antes do sofrimento na frente do espelho. Se eu tiver um programa preventivo, eu vou melhorar muito mais. Não é só uma questão de pele, de osso, em degeneração do nosso organismo. Tem coisas que a gente não enxerga que também vão decrescendo. E um dos principais problemas do envelhecimento chama-se imunossenescência. É o envelhecimento do sistema imune. E muito rapidamente eu vou contar isso aqui para vocês. Se algum de vocês hoje tiver um cortezinho na pele, nos próximos minutos, aliás, até nos próximos segundos, uma invasão bacteriana, viral, fungos que estiverem nessa superfície da pele, vão entrar no seu organismo. E quando eles entram no seu organismo rapidamente detecta isso e manda células como aquela primeira do canto esquerdo ali, que está representando a nossa imunidade. Então vão chegar células com o nome de macrófagos, aquelas células que vocês, quando fazem um exame de sangue, vocês veem lá, hemograma, tem um monte de nome. As células de defesa, as células brancas, elas começam a chegar e elas começam a fazer todo um processo de dilatação dos vasos, abre o caminho para outras células chegarem, até que chega uma célula específica, que essa célula começa a reconhecer quem está atacando. E quando ela faz o reconhecimento de quem está atacando, ela manda essa informação, como se mandasse um WhatsApp ali, para outras células que começam a formar, esses são os linfócitos, esses linfócitos vão formar os anticorpos. Isso é a resposta adaptativa. Então, nós temos uma resposta inata, daquelas células que primeiro chegam ao lugar e depois fabricam outras células para poder ajudar na nossa defesa. Isso aqui é a vacina natural. Quando alguém vira para vocês e fala, olha, você vai tomar uma vacina, é para receber alguma coisa do gênero, mas saibam que vocês podem formar. Quando vocês entram em contato com qualquer organismo externo, você vai formar anticorpos. E, infelizmente, tudo isso vai caindo com o passar da nossa idade, a nossa capacidade natural de fazer. Ao mesmo tempo, trabalhando em paralelo, a gente tem aqui a importância da inflamação. São as citocinas inflamatórias. O que são isso? São substâncias químicas que são liberadas no seu organismo naquela hora de ataque para tentar ajudar você. O que vocês acham de inflamação? Vocês acham que inflamação é ruim? Quem acha que inflamação é ruim, levanta a mão, por favor. Algumas mãos. Não. Inflamação é a melhor coisa que tem no nosso corpo. Se a gente não inflamar, a gente morre. Então, eu preciso inflamar a todo instante, mas tem que ser uma inflamação controlada. Uma baixa inflamação vai deixar o teu sistema imune inativo, e você pode ficar vulnerável, inclusive, a câncer. E se você tiver um sistema imune extremamente ativado, você também pode ter doenças autoimunes, você pode ter problemas sérios, como aconteceu com o Covid, por exemplo. Então, desse lado de cá, essa liberação de substâncias tem que ser bem equilibrada, bem controlada. A maravilha que eu tenho para trazer para vocês hoje aqui é que o uso de algumas vitaminas e minerais podem trazer equilíbrio a tudo isso. Aliás, em toda a cascata do sistema imune e do sistema inflamatório, eu tenho influência de vitaminas e minerais o tempo inteiro.
E não é só vitamina C, D e zinco, como vocês acabam ouvindo falar, graças a Deus, né, depois da pandemia, ficou esse legado da população já entender que precisa disso. Tem outras também que são importantes nessa história, como o selênio, por exemplo. E aqui a gente está trazendo um produto que conta com tudo isso, para que, ao envelhecer, eu possa modular isso. E quando eu começo a envelhecer? Eu mostrei para vocês. 20 a 30 anos é o nosso ápice, dali para frente, só para trás. Eu vou deixar o romantismo de lado, e antes de falar essa última frase, eu queria falar uma para vocês sobre inflamação. Inflamação é super importante, tá? Mas, à medida que eu vou envelhecendo e vou perdendo esse padrão, eu vou inflamando mais de forma desnecessária. Eu costumo, também brincando com aquela propaganda do Tostines do passado, eu digo o seguinte: envelheço porque inflamo ou inflamo porque envelheço? Leva essa para casa, porque acho que isso aí vai ser legal para vocês. Não tem resposta para isso. Por isso que é interessante a gente modular tanto a inflamação quanto o envelhecimento. Deixei Mário Quintana de lado e vou para o David Sinclair, que é um cara que eu tenho a honra de conhecer, que é um cara que ele é de MIT, ele é de Harvard, e é a maior cabeça em estudo de anti-envelhecimento. Aliás, Harvard tem um laboratório anti-aging. E ele, diferente do Quintana, ele não é nada romântico. Ele traz que envelhecer é adoecer. E esse envelhecimento tem tratamento. Vou passar a bola para a Amanda, que ela vai falar um pouquinho para vocês da fórmula e a gente interage um pouquinho. Primeiramente, boa tarde, família Hive. É um prazer enorme estar aqui com o Dr. Fábio, falando um pouquinho de saúde, falando um pouquinho dos lançamentos. E, assim, eu quero saber quem vai sair daqui e vai ter coragem de se olhar no espelho, na hora que chegar em casa. É isso aí. Todo mundo usando colágeno. Todo mundo usando colágeno. Só trazendo aqui uma reflexão, nós somos parte disso que o Dr. Fábio comentou, né? Toda essa fala dele, somos nós, não temos como fugir dessa realidade, né? E o envelhecimento, eu acho que ele não precisa ser algo que a gente tenha medo, né? Medo de envelhecer. E nós vivemos hoje, numa época que nós somos privilegiados. Por que nós somos privilegiados? Porque nós temos a medicina a nosso favor. Nós temos suplementos, nós temos ativos de qualidade que vão trazer mais saúde e, consequentemente, mais qualidade de vida para nós. E a Hive, como sempre, pensando em trazer o melhor produto, trazer saúde, vai presentear vocês, está presenteando vocês com a nova fórmula Total Care Collagen. Pode passar. Eu vou explicar um pouquinho agora por que a gente pensou nessa fórmula. Porque quando a gente desenvolve um novo produto, nós não simplesmente escolhemos ativos aleatórios para compor ali a fórmula. Então, tem todo um estudo, tem toda uma sinergia que é avaliada antes da gente combinar os ativos, estudos científicos que a gente avalia se realmente aquele ativo faz algum sentido. Tem estudos, e estudos bons, porque a gente vê que tem muitos estudos que não são tão convincentes assim, não são tão relevantes. Então, a gente avalia uma série de estudos para compor a nossa formulação. Então, o Total Care ele foi pensado em quê? Primeiro, na questão da reposição do colágeno. Como o Dr. Fábio bem disse, o colágeno é a proteína mais abundante, né, no nosso corpo. Com o tempo, a gente vai perdendo, né, esse colágeno, então a gente precisa repor. E não só pensando em pele, né, gente? Eu acho que o envelhecimento ali, o sinal mais evidente ali é quando a gente se olha no espelho. Mas, como o Dr. Fábio falou, todo o nosso sistema vai envelhecendo também, principalmente o sistema imunológico. Então, foi pensando nesse processo de envelhecimento como um todo que nós trouxemos o Total Care. É uma forma aprimorada, né? Então, como a gente já disse, o colágeno hidrolisado com associações aí que irão dar todo o suporte para a imunidade. É biodisponível, né? Porque ele tem uma sinergia entre os ativos para melhor absorção, né? Porque às vezes muitos suplementos não tem essa sinergia e mesmo tendo ativo ali ele não é absorvido. Então a gente acaba estudando também, né, essa combinação dos ingredientes da fórmula. Então a gente fala que ele é 360, ele vai atuar no corpo todo e não só em um local específico do corpo.
E a nossa fórmula, a gente sempre pensando na lista de ingredientes da formulação, trazer uma fórmula que a gente fala clean label, né? Que é o conceito ali de rótulo limpo. Nós não queremos ativos que não agreguem saúde no nosso rótulo. E o Total Care, ele tem uma lista de ingredientes que vocês vão, né, ter a oportunidade de avaliar na embalagem, só tem ativos, né? Então, não tem corantes, aditivos químicos, conservantes, é só ingrediente bom. Então, a gente conseguiu chegar, né, nessa formulação. E o produto é versátil também. Então, assim, como a Cláudia falou, ele é sabor neutro, então, para agradar todo mundo, para ser adicionado em várias preparações. Então, quem gosta de, né, preparar tipo, um colágeno com suco, ou até mesmo associar o colágeno com outros produtos, como a gente está fazendo aqui na degustação com o Fluid. Então, sim, é um produto versátil porque ele tem essa permissão aí. Tá? Agora, entrando um pouquinho aqui na parte dos ativos, a gente vai comentar rapidamente aqui o colágeno hidrolisado. Né? Então, o que é o colágeno hidrolisado, gente? São blocos de construção, né, de aminoácidos. Então, o colágeno, ele cai na corrente sanguínea, o colágeno hidrolisado, e eu falo que ele sai desgovernado, ele sai se espalhando pelo corpo inteiro. Então, aonde tem falta da proteína ali, a célula capta esse colágeno para sintetizar o colágeno intracelular e repor o colágeno ali onde precisa. Então, na dosagem de 10 gramas, tá? Que é uma dosagem que os estudos falam que de 7 a 10 gramas a gente colocou aí a dosagem máxima. Você quer comentar um pouquinho, doutor Fábio, dos benefícios da absorção do colágeno hidrolisado? Não, é isso que você falou mesmo, né? Na verdade, o teu corpo ele pega alguns aminoácidos. Quando ela fala aminoácidos, são aquelas palavrinhas complicadas que vocês não precisam saber, mas precisam saber que existe, né? Então, por exemplo, a gente tem aminoácido, tem glicina, tem alanina, né? Lembra da beta-alanina? Alanina, prolina, lisina, hidroxilisina, hidroxiprolina, são as grandes estrelas aí que se juntam e se tiver um ambiente favorável, o teu corpo vai lá e vai absorver. Como, por exemplo, ela vai falar da vitamina C, que ajuda nessa absorção. Então, você tanto dá para repor o que falta, quanto ajuda a formar o que o teu corpo é capaz de formar também. Perfeito. E esses aminoácidos são essas bolinhas. Então, essas bolinhas, elas se combinam, né, e formam o filamento de colágeno. Então, quando a gente ouvia, há um tempo atrás, ouvia-se falar muito assim, mas colágeno, a reposição de colágeno não faz sentido, não faz efeito, o corpo não absorve. E, realmente, o colágeno in natura, que é aquele colágeno presente na gelatina, ou aquele colágeno que era comprado em pó naqueles armazéns, tem um custo extremamente baixo, é esse colágeno aqui, ó. Esse colágeno in natura, ele cai no estômago, ele é absorvido como aminoácido, como alimento. Ele não vai para a corrente sanguínea. O colágeno hidrolisado, ele já tem os filamentos formados. Então, esses filamentos vão cair no trato gastrointestinal, vão para a corrente sanguínea e vão ser altamente absorvidos pelo corpo. Tá? E aqui a gente trouxe também a imagem do peptídeo de colágeno, que é o Verisol. Então, muita gente pergunta, mas qual que é a diferença do colágeno hidrolisado para o Verisol? Os dois são altamente absorvidos, os dois são muito bons com estudos, mas o Verisol, por ele ter partículas menores, ele consegue ser captado mais facilmente pela pele. Então, essa é basicamente a diferença entre ambos, tá? Aqui a ação do colágeno, né, como o Dr. Fábio ele já comentou, ele vai para todo o corpo, o colágeno hidrolisado, e aqui o colágeno Verisol, ele tem uma ação mais pontual, ele vai mais para a pele. Eu falo que o colágeno Verisol, ele tem o GPS da pele. Então, ele cai na corrente sanguínea e a pele já faz a captação desse colágeno. Outro ingrediente aí é 200 miligramas de vitamina C. É uma dosagem legal, 200 miligramas, não é uma dosagem baixa, não é uma dosagem muito alta também, né? A gente associou a vitamina C aqui por 2 motivos. O primeiro motivo é que a vitamina C ela atua como cofatora do colágeno. Então, ela ajuda na formação do colágeno intracelular. E, além disso, todo mundo sabe que a vitamina C ela é aquele ativo conhecido por ser bom para a imunidade, porque ele é rico em antioxidantes.
Então, a gente achou que fez total sentido a gente associar a vitamina C aqui. Você quer comentar um pouquinho da vitamina C? É o que eu falei, ajuda bastante na absorção, então ajuda muito, por exemplo, pega aquela hidroxiprolina, aquela hidroxilisina que eu falei e transforma mais rápido em colágeno, né? E assim, a vitamina C é a única que é capaz de aniquilar um dos maiores oxidantes do nosso corpo, chamado hidroxila. Então, se eu não tiver